Olá, meus amigos sublimes, boa tarde, tudo bem? Estamos agora começando o nosso bate-papo com o professor e economista Marco Aurélio Bernardes. Eu queria que você se apresentasse, Marcos, por favor. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, Regina Helena, que não obstante ser uma pessoa a quem eu admiro muito, é minha prima, então isso confere um valor ainda maior a esse momento de bate-papo produtivo sobre economia, sobre sociedade, sobre política, sobre possibilidades de superação desse quadro crítico que nos é trazido, nos é apresentado pela pandemia. Então, eu fico à vontade em bater um papo com vocês a esse respeito. Eu sou economista, formado pelo Mackenzie aqui em São Paulo, sou professor na Universidade Metodista de São Paulo e nos temas da economia, do empreendedorismo, da gestão social, na graduação e na pós-graduação. Fiz mestrado em administração e sou doutorando em educação neste momento. E é deste lugar que eu me coloco para trocar ideias com vocês, discutir possibilidades de caminhos na superação desse cenário que é desafiador, mas não impossível de ser superado. Como nada em nossa vida é impossível de ser vencido. Pois não, Regina? Então, com esse momento que a gente está passando, as pessoas estão com muitas dúvidas de sair de casa, de como fazer, como é que vai pagar suas contas, se a maior parte das pessoas já não tem mais como aumentar sua renda, porque elas estão passando por momentos de dúvidas, né? E muita gente, ao invés de buscar novas formas de aumentar sua renda, tem gente que dava aula na academia hoje e está fazendo comida. Tem gente que fazia comida, está vendendo máscara. Então, as pessoas estão se reinventando. Isso. Eu quero saber com você, meu primo, né? Como é que a gente pode mudar esse momento, né? Como é que a gente pode melhorar esse momento do empreendedor, do empresário? O que a gente pode fazer de diferente? Qual a sua visão, né? Porque a sua visão é uma visão diferente da nossa. Nós, como pessoas comuns, né? Nós temos outra visão do dinheiro. Você, como economista, sabe conduzir melhor ou até nos dar informações de como é que a gente faz para gerir, como é que a gente faz para administrar isso, o que está acontecendo nesse exato momento. Então vamos lá. Eu vou falar de algumas alternativas que eu tenho visto em pequenos comércios e mesmo médios. Primeiro, restaurantes. Desconto, entrega em casa. Tem a questão do drive-thru. Tem a questão do trabalho associativo. Se tem uma lanchonete que é a melhor na sua cidade, tá? E se tem um outro restaurante que é sensacional na feijoada, na preparação de uma belíssima feijoada, esses caras podem se unir. E na segunda-feira é negócio para um, na terça para o outro, na quarta para o outro, e eles somam na hora da divulgação, eles somam na hora de comprar equipamentos mínimos e básicos de segurança para as pessoas que fazem a entrega, porque a gente percebe no pequeno negócio quem é comprometido com o outro, quem não é. E se o motoboy vem fazer uma entrega, tá? Com máscara, com álcool em gel, com algumas preocupações de segurança, a gente pensa quem está por detrás desse ser humano aqui tem preocupações que valorizam a marca. Com esse cara desse cara vale a pena comprar. Então não pense só no teu umbigo, pense também no coletivo. E tudo que você puder fazer de maneira associada, em caráter associativo, para diminuir custos, faça. Tá? Utilize intensamente o WhatsApp e o Instagram para divulgar seus produtos, os seus serviços. Tá? E agora eu gostaria de falar sobre uma questão que é do planejamento. Falei de algumas ações, eu quero falar do planejamento. Quando nós estamos num momento de tranquilidade, de fartura, a gente consegue pensar as ações com muita calma, com muita tranquilidade. Por quê? A gente tem os recursos.
Em 2011, o Brasil era a 7ª maior economia do planeta. Estava à frente do Reino Unido, ou seja, Inglaterra, Irlanda, Escócia, né, que formam o Reino Unido. Se uma crise chegasse, acometesse o Brasil, né, naquela época, nós teríamos mais repertório. E isso é clássico e é claro neste momento. Vejam como Alemanha, Suíça, Suécia, Noruega construíram, o próprio Japão, construíram alternativas de saída. Primeiro, um planejamento central que parte do governo em nível federal para estados e para municípios. Todo mundo falando uma coisa só, certo? Aí definem a quarentena de cima para baixo, uma coisa só. Todo mundo compreende e esses países seguiram aquilo que é estabelecido pela Organização Mundial da Saúde. Com a ciência, a partir do momento que a gente coloca isso como parâmetro, não discutir a ciência, a gente tem um ponto de partida para discussão. Vamos lá. A pandemia ela está escancarando todos os problemas do Brasil. Questões de habitação, questão do alto nível de informalidade, questão do alto desemprego. Certo? A pandemia ela está escancarando as situações dos casais que vivem juntos, cada um trabalha num lugar e convivia por poucas horas. E que hoje tem que conviver por mais horas. Só que desaprenderam a conviver. Estão se estranhando. Estão se separando. Por quê? Juntos, começaram a perceber que já não são tão parecidos com as pessoas que eram no passado. Os problemas começam a ser mais evidenciados. E isso que está acontecendo no Brasil. Com o desemprego, com a economia informal, com a falta de proteção à micro e pequena empresa. Falta uma política nacional indicando o que nós queremos com as micro e pequenas empresas. O que nós queremos em termos de proteção e por quanto tempo para os informais, os autônomos, não é? E aqueles que infelizmente enfrentam o desemprego. É isso que está faltando. Então, eu vou falar das micro e pequenas empresas dentro desse cenário de falta de uma definição. O que fazer? Em primeiro lugar, é uma continha de lucratividade. Lucratividade é: você tem o seu faturamento total, você tem a sua despesa, o faturamento menos a despesa é o saldo líquido. O saldo líquido dividido pelo faturamento total te dá vezes 100, te dá a lucratividade. A lucratividade é o seu parâmetro de taxa de juros, o quanto eu posso assumir de pagamento de juros. Se a sua lucratividade é de 4%, você dificilmente conseguirá pagar um financiamento que cobra de você 5, 6, 7, 8%. Portanto, esse é um parâmetro para você usar e abusar de portabilidade. Renegocia juros, renegocia prazos, renegocia as condições do financiamento, inclusive considerando carência. Quem está fazendo isso hoje, não é? Os grandes bancos, são 6 no Brasil, não é? Me parece, não tem problema citar nomes, que Santander, Bradesco e Itaú estão considerando 4 meses, tá? Por que eles consideram 4 meses? Já pararam para perguntar? Porque é o prazo médio para a gente superar esta fase. É o prazo médio, se nós cumprirmos a quarentena. E por que a gente não consegue cumprir a quarentena? A causa, o efeito. Nós não conseguimos cumprir a quarentena porque nós temos aproximadamente 40 milhões de pessoas atuando informalmente ou como autônomos, tá? E, nesse bolo, os desempregados.
Então vejam vocês o drama brasileiro, da necessidade de uma orientação pública que nasça em nível federal, em diálogo com estados e municípios. Uma proteção a esse público por esse período. É o período que os bancos estão, em geral, estão concedendo aos clientes que estavam com crédito em dia, e isso tem que ser estendido também, penso eu, àqueles que estavam com o crédito em atraso, né? E é o papel do gerente entender por que estava em atraso, e incluir esse grupo também nesse sentido, e a partir daí a gente consegue organizar a nossa vida. Também a questão do plano de saída. Vocês estão notando que a União indica para voltarmos agora, alguns estados a cada 20 dias vão indicando, olha, segue por mais 20 dias, segue por mais 15 dias, não é? E assim sucessivamente. Algumas cidades estão voltando a partir da semana que vem. Esse desencontro causa o quê? Uma sensação de impotência, uma sensação de insegurança, uma sensação de confusão, que não nos ajuda em nada. Então, nesse sentido, não é o ideal, mas é o possível. Nós devemos orientar as nossas ações, criando cada qual a nossa memória do futuro. Memória do futuro. Memória do futuro é o quê? Tanto em nível pessimista, as piores situações que possam ocorrer, eu já antecipei. Em nível conservador, situações que, se não são tão ruins, não são as melhores possíveis. Eu já antecipei. E situações positivas, ou seja, essas eu posso falar, conseguiram definir que por 4 meses, 5 meses, autônomos, desempregados e informais terão um apoio mínimo, né, para passarem esse período de transição. Já é uma indicação. Outra, que existe uma política de apoio com carência de pelo menos 4 meses para micro e pequenas empresas. Micro e pequenas empresas especialmente, não é? Então já existe essa indicação, cenário positivo, tá? Outra, existe também um plano de saída por setor. Setor do comércio, como vai sair dessa situação de quarentena. Setor industrial, como vai sair dessa situação de quarentena. Setor hoteleiro, de serviços, como vai sair dessa situação de quarentena. Vejam, quando você tem orientação, a saída, a transição, por mais difícil que sejam esses dias, ela vai acontecer sem tanta insegurança. Em modo geral, esse é o aspecto que eu quis apresentar, não é? E reforçar nessa nossa conversa, que não tem a menor pretensão de esgotar uma pleiade de temas tão complicados, mas que tem sim a pretensão e o desejo, melhor dizendo, o desejo de despertar em vocês a necessidade de planejar, a necessidade de aprofundar a resiliência, de não se abalar com o não, com porta na cara, com as dificuldades, com as cobranças, tá? De buscar a solução. E buscar a solução é buscar aquelas pessoas, aquelas instituições que possam abrir portas para vocês não demitirem, para vocês não suspenderem as atividades, que são os bancos. E se um não tem a melhor resposta, tem o outro. E não façam isso individualmente. Vão em grupos. Nós somos de tal setor e a gente está buscando uma solução para o nosso setor. E aí o banco vai te ouvir. Porque não interessa ao banco quebradeira. Interessa ao banco, mesmo ganhando menos, ganhar sempre. Então não seja refém da falta de informação. E para você construir cenários
Não responda com base no passado. No passado fizemos assim. Crie a memória do futuro. Reúna as melhores possibilidades e informações. Hoje, planeja e busca os resultados. Eu vou terminar assim. Eu desejo a você o melhor sucesso. Algumas perguntas que sejam feitas, a Regina Helena me encaminha, eu respondo a vocês. Aquelas que eu não souber, pelo menos eu identifico um caminho para você encontrar essa resposta. E de qualquer modo, tá? Não abaixe a cabeça. É assim que você vai encontrar caminhos, tá? Lança luzes, veja qual é o melhor caminho e siga em frente, tá? Um grande beijo, um abraço, muito obrigado pela oportunidade e até a próxima.